Estamos no ar, amigos, mais um boletim chegando sobre Fórmula 1 e automobilismo. Assuntos do dia de hoje. Olha só, Red Bull revela supercarro de 6 milhões de dólares projetado pelo Adrian Newey. Olha só, em 6 milhões de dólares. Verstappen muda de ideia e será visto na série Drive to Survive da Netflix. Christian Horner teme que campeonato de Fórmula 1 possa ser decidido na justiça. Hamilton responde após polêmica sobre a calúnia racial de Piquet. E Piquet também faz declaração oficial sobre o caso. E Steiner tem boas e más notícias para os pilotos da Haas Fórmula 1. Então vem comigo a partir de agora, todas essas informações destacadas no Boletim 22, que entra no ar a partir de agora. Perdeu o boletim anterior, Boletim 21? Link no card ou na descrição para você, sempre com muita informação para você. Também o convite, acesse o grupo lá do Facebook, o F1 Brasil Racers, o grupo que é parceiro nosso aqui do canal. Começar então falando da Haas, e a Haas é a única equipe que ainda não fez nenhuma atualização nesta temporada. No entanto, o desempenho certamente não é decepcionante. No Canadá, os pilotos da equipe norte-americana chegaram a se classificar em P5 e P6, a melhor classificação da Haas de todos os tempos. Quem lembra a Haas ano passado e agora vê os seus desempenhos neste ano realmente mostra a grande evolução que a equipe teve. E o chefe da equipe Haas, o Guenther Steiner, tem boas e más notícias sobre as atualizações da Haas. Ele que ficou muito famoso por causa justamente da Netflix. Ele que apareceu bastante em muitos dos episódios da série bem famosa, que tem trazido muitos novos fãs para a Fórmula 1. E a boa notícia é que a primeira atualização está a caminho. E não é uma pequena atualização, ele fala, abre aspas, será um grande passo à frente, tanto visualmente quanto em termos de desempenho, pelo menos espero que sim. Não me importo com a aparência, mas você verá a diferença. Palavras então do Guenther Steiner à mídia, ele disse isso com esperança. Mas quando podemos esperar essas atualizações da Haas? O plano original era fazer a grande atualização do VF22 antes do Grande Prêmio da França, mas devido a um pequeno atraso, a atualização pode não acontecer até a semana seguinte na Hungria. Ele fala, tivemos que dar um passo atrás porque queríamos verificar algo no túnel de vento, mas agora estamos em plena produção para a Hungria. Sim, esse é o objetivo. Estamos tentando terminar a tempo, mas não sei onde estamos, disse ele. E o tempo dirá se Mick Schumacher e Kevin Magnussen serão significativamente mais rápidos com a grande atualização. O certo é que será a única atualização da Haas nessa temporada. A má notícia é que exige que a atualização tenha sucesso para continuar competindo por pontos. Ele encerra falando, vamos passar o resto para o carro do próximo ano. É isso, não há mais atualizações para este ano, fecha aspas, para ver a diferença. Uma equipe grande para uma equipe pequena, né? Enquanto as grandes fazem a todo momento, a Haas tem uma apenas para fazer e é tiro e queda. Ou melhor, tiro ou queda, se não cair, aí complicado, né? Faz a atualização e espera o resultado, se não vier, complica a situação para o resto do ano. E sobre essa polêmica, Hamilton e Piquet, né? Vamos lá. O heptacampeão mundial foi alvo de um xingamento racial usado por Nelson Piquet em entrevista no final da temporada 2021. Para muitos nem foi tanto assim, né? Xingamento, talvez xingamento não seja a palavra correta, mas enfim. Conforme relatado anteriormente, Piquet usou um insulto racial ao abordar os eventos do GP da Inglaterra do ano passado, durante uma entrevista realizada em português com o jornalista Ricardo Oliveira. Os comentários foram corroborados por várias das principais publicações e emissoras do Brasil, levando à condenação generalizada dos comentários de Piquet. Tanto a Mercedes quanto a Fórmula 1 emitiram declarações abordando as palavras usadas pelo tricampeão mundial de Fórmula 1, enquanto a FIA também divulgou um comunicado. Abre aspas, a FIA condena veementemente qualquer linguagem e comportamento racista ou discriminatório que não tem lugar no esporte ou na sociedade em geral. Expressamos nossa solidariedade com Hamilton e apoiamos totalmente seu compromisso com a igualdade, diversidade e inclusão no esporte a motor, fecha aspas.
próprio Hamilton já falou muito sobre isso, né, na sua história como piloto de Fórmula 1, como ele sofreu, passou por muito preconceito até chegar à Fórmula 1 e até ser o vitorioso que ele é hoje, né? Então chegar e acontecer esse tipo de situação, claro que a cabeça dele hoje está bem tranquila, né? Mas certamente não é nada legal ter novamente esse tipo de polêmica. E o próprio Hamilton já reagiu à controvérsia. Um usuário do Twitter com o nome @FórmulaRaducanu tweetou o seguinte: e se Lewis Hamilton apenas tweetasse quem diabos é Nelson Piquet e então fechasse o Twitter? Interessante, né? E o Lewis Hamilton retweetou então essa postagem escrevendo: imagine. E Hamilton retweetou então com essa legenda dita, colocando essa possibilidade que acabou não acontecendo. O 7 vezes campeão do mundo, que vai para a sua corrida caseira em Silverstone nesse fim de semana, deu seguimento à sua mensagem com uma mensagem em português. Sobre Silverstone, inclusive, hoje inicia já o final de semana. Hoje inicia com os treinos qualificatórios e no nosso site, que é o informatudo.com.br/esportes, você vai acompanhar todo o fim de semana em um único link que estará disponível lá a partir de hoje, sexta-feira, bem como o link da nossa narração da qualificação e também a narração da corrida. Inclusive, sobre Silverstone, Hamilton tem um novo problema agora, não bastasse toda essa questão do racismo, agora tem a questão de que chegou ao fim a isenção que a FIA deu para Hamilton com relação às suas joias ao competir. Já falamos sobre isso também aqui no canal em outras oportunidades, que a FIA está querendo proibir pilotos de usarem joias enquanto estão conduzindo os carros. Hamilton já se negou a fazer isso e em Silverstone agora terminou essa isenção que ele tinha e agora pode ser proibido, impedido de correr em casa o Lewis Hamilton. Vamos ver no decorrer das próximas horas o que vai acontecer. Daqui a pouco, no momento aqui da gravação deste áudio, daqui a pouco inicia o P1 da Fórmula 1, saberemos se ele estará presente ou não e se as joias estarão presentes ou não. Então é um fato novo que temos para o GP de Silverstone. Fique ligado nisso, hein? Porque nós estamos e aqui você fica sabendo de tudo que está acontecendo no mundo da Fórmula 1. Sobre a postagem em português, Hamilton escreveu o seguinte: vamos focar em mudar a mentalidade. Continuando a abordar a situação, Hamilton tweetou novamente para dizer, abre aspas, é mais do que linguagem, essas são mentalidades arcaicas, precisamos mudar e não tem lugar no nosso esporte. Fui cercado por essas atitudes e alvo a minha vida toda. Houve muito tempo para aprender, chegou a hora da ação, fecha aspas, disse ele. E lembrando que o termo utilizado por Piquet para se referir a Hamilton foi neguinho, né? Ele disse 3 vezes no vídeo, na entrevista essa. Sempre que falava, se referia a Lewis Hamilton, ele dizia, o neguinho isso, o neguinho aquilo, né? Então essa é a questão, essas 3 vezes que ele utilizou este termo. E é assim, né? Hamilton é uma pessoa que briga por outras pessoas hoje. Ele não depende de mais ninguém, já conquistou tudo na sua vida, já é famoso, já está rico, já é um dos caras aí da história da Fórmula 1. Mas é interessante a briga dele pelas outras pessoas que podem sofrer o mesmo que ele passou. Certamente ele sempre, como eu já disse, ele sempre se lembra disso. E a luta dele então é para que não aconteça mais isso, principalmente no esporte. E o Piquet deu a resposta também. Olha só, o ex-piloto brasileiro oferece suas sinceras desculpas e explica que é um grande mal-entendido. Piquet diz que queria dizer algo bem diferente. Abre aspas, o que eu disse foi impensado e não defendo o que disse, mas gostaria de estabelecer que o termo utilizado é um termo amplamente e historicamente usado no português brasileiro como sinônimo de hóspede ou pessoa e nunca teve a intenção de ofender ninguém, fecha aspas, disse o Piquet. E é verdade, né? Esse termo neguinho ele é bastante utilizado, apesar de que muitos especialistas da área dizem que não é nada legal e que esse termo, assim como outros, deve ser riscado, abolido da língua portuguesa, né? Mas realmente é um termo utilizado e aí fica essa interpretação agora, se ele realmente tinha cunho racista ou não. Aí eu deixo para você opinar aqui na descrição. E a palavra em questão é neguinho e é considerada por muitos discriminatória para a população negra. Portanto, foi difícil que Piquet falasse sobre Hamilton na entrevista. Abre aspas, nunca usaria a palavra de que fui acusado em algumas traduções
enfatizou então o tricampeão mundial de Fórmula 1. Eu condeno qualquer sugestão de que a palavra foi usada por mim com a intenção de menosprezar um piloto por causa da cor da sua pele. Peço sinceras desculpas a todos os afetados por isso, incluindo Lewis, que é um ótimo piloto. Fecha aspas, então, palavras do Piquet, que enfatizou que nunca quis dizer uma palavra ruim sobre o britânico. A tradução, como está circulando agora em alguns meios de comunicação, não está correta, disse ele. Discriminação não tem lugar na Fórmula 1 ou na sociedade. E estou feliz em esclarecer meus pensamentos a esse respeito para o mundo. E é verdade, como já falei, o Neguinho tem essa interpretação, esse uso coloquial aqui no país. E o vídeo em questão, daí fica aquela dúvida, não vou opinar aqui, já disse, vou deixar que você opine nos comentários. O que você acha? Teve objetivo racista o Piquet ou foi meramente o termo que ele escolheu para... É óbvio que existem termos racistas bem mais pesados do que Neguinho, mas também não é essa a questão, né? Não se deve em hipótese alguma, até porque é crime, né? Hoje em dia é crime o racismo, então não se deve usar nenhum tipo de termo racista para nenhuma outra pessoa. Então não importa o teor da palavra, né? Mas certamente existem termos bem mais pesados, mais pejorativos do que esse que ele utilizou. Mas enfim, deixa aí seu comentário. Lembrando então que o Piquet, em um primeiro momento, disse que não estava nem aí para a opinião pública. Porém, com a ampla repercussão negativa desse caso, ele acabou mudando de ideia, vindo a público com essa declaração. E vamos aqui lembrar também que Piquet é pai da Kelly Piquet, namorada do Max Verstappen. Com tudo isso, muita coisa pode ser então interpretada, né? Muita coisa pode, por isso, ser interpretada. Como eu já disse, deixo espaço aqui para você comentar, tanto lá no nosso site informatudo.com.br/esportes, como aqui no YouTube. Trocando de assunto, de todos os chefes de equipe que se opõem ao teto orçamentário, Horner foi o mais vocal. Já em março deste ano, ele estava argumentando que o teto de 140 milhões de dólares deveria ser aumentado. E ele intensificou isso, chegando a alertar que poderia haver uma catástrofe se as coisas não mudarem, olha só. O principal ponto de discórdia de Horner era que o orçamento foi definido antes da pandemia de Covid e que o aumento da inflação apresentou desafios que ninguém poderia prever. A base da Red Bull fica em Milton Keynes, no Reino Unido, e Horner disse que a inflação prevista para o país era de 11% e que, ao contrário de outras partes do esporte, os custos inflacionários não eram algo que as equipes pudessem controlar. Abre aspas, a maneira como você projeta seu carro está sob seu controle, disse ele à Sky Sports F1. Isso é algo que você, junto com seu grupo de designers, você cria. Você está no controle do seu próprio destino. O que estamos vendo no mundo, no momento, não estamos no controle dos custos inflacionários que estão afetando as famílias em todo o planeta. No Reino Unido, estamos vendo a inflação prevista em 11%. Isso é um efeito direto na equipe, nas matérias-primas, na eletricidade, nas commodities, nas peças fornecidas. Acho que é genuinamente uma situação de força maior com a qual a FIA precisa lidar, disse ele. E se uma equipe ultrapassar o limite, poderá ser penalizada. Mas Horner disse que não quer ver o campeonato decidido nos tribunais ou em Paris, na frente da FIA, olha só. E ele segue dizendo, temos 6 meses no ano para resolver essa questão. Precisamos agir agora. Palavras então do Christian Horner. Acho que as principais equipes teriam que se livrar de cerca de 200, 300 pessoas cada uma para chegar perto disso. Será que isso aí está certo? Questiona ele. O problema é que se o limite de custos falhar, ele desaparecerá para sempre. Precisamos encontrar uma solução para esse problema. Ninguém poderia prever isso. Reduzimos o limite de custos em 35 milhões de dólares durante a pandemia e ninguém poderia prever os problemas que temos, fecha aspas. E a FIA ainda não deu nenhuma indicação de que estaria disposta a aumentar o limite, mas é um problema que provavelmente continuará à medida que a temporada continuar e as equipes se aproximarem do limite. E não deixa de ter uma certa razão, né? O Christian Horner, afinal, tudo aumentou, né? Você sabe, aí você no seu dia a dia nota que tudo aumentou. E na Fórmula 1 certamente não foi diferente. Porém, o teto segue
o mesmo, né? Esse teto que foi criado para tentar igualar mais as equipes, né? Para que as pequenas não sofram tanto, elas que não têm tanto dinheiro não sofram tanto perante as grandes, mas daí as grandes acabam tendo esse problema de chegar facilmente nesse teto, haja visto a inflação que está ao redor do planeta. E falando agora da Netflix e do Max Verstappen, o Max não era fã da série da Netflix Drive to Survivor, para dizer o mínimo. Falamos já sobre isso aqui no nosso canal, tem uma matéria que fala que ele se negou a participar da série. E essa série oferece uma visão única dos bastidores do mundo da Fórmula 1, mas nem todos os pilotos concordam totalmente com a forma como as situações foram retratadas. A romantização é o termo que se usa para essa série da Netflix. E realmente, eu já assisti vários capítulos e eles dão aquela exagerada assim, né? Aquela exagerada, mas eu acho que isso é positivo. Os pilotos podem não gostar, mas é bem positivo para o fã, principalmente quem se sente mais ofendido, talvez, ou não gosta tanto, no caso, os pilotos que estão dentro da Fórmula 1 e aqueles fãs que entendem de Fórmula 1. Esses acabam não gostando tanto porque às vezes não é bem aquilo, bem real, digamos assim, talvez esse seja o termo a utilizar. Agora, aquele fã que é mais distante, ou aquele novo fã que não entende nada de Fórmula 1 e está aprendendo como funciona a categoria, para esse é realmente perfeito a forma que a Netflix faz este seriado. E é ali o objetivo dela, trazer, ou o objetivo da Fórmula 1 apoiar a Netflix é justamente que possa trazer novos fãs para a categoria. Isso aí está acontecendo, tem sido um sucesso. Então eu apoio sim isso aí, é bem bacana. Eles não mentem não, mas eles dão sim aquela exagerada, aquela romantizada, até porque você falar bem a verdade no teor exato da coisa, muitas vezes não tem tanta graça, né? Então a romantizada ela tem essa função de dar aquela chamada no fã. Você que está aqui, por exemplo, nesse vídeo agora, certamente você é fã, por isso que está aqui. Nenhum leigo vem aqui escutar um vídeo sobre Fórmula 1 como o nosso, né? Então você que é fã, você está entendendo muito bem o que eu estou dizendo, né? E aquele que não é aquele fã que está ingressando agora, ele não está ouvindo isso, então deixemos que a Netflix faça desta forma, porque cumpre o objetivo que nós queremos. Quanto mais fãs na Fórmula 1, melhor. E a Netflix e o seu Drive to Survive, com certeza, está tendo um papel importante nisso. E o holandês, então, Verstappen, acha que certas coisas eram muito maiores do que realmente são. Ele fala: houve algumas coisas que não me deixaram muito feliz. Fingir rivalidades de pilotos, e às vezes eles retratam pilotos de uma forma diferente do que eles realmente são. Por isso, eu não estava realmente envolvido no ano passado. Palavras, então, do Verstappen no podcast Perdoe Minha Opinião. Não é bem fingir também. Eu pego o exemplo, por exemplo, da McLaren, do Ricciardo e do Lando Norris. Eles deram uma enfatizada grande nessa rivalidade, entre aspas, apesar de não haver briga nenhuma entre eles, enfim. Mas existe a questão: o Ricciardo veio como aquele piloto que seria o cara, e não conseguiu desempenhos e estava brigando corrida após corrida, ano passado principalmente, para tentar acabar à frente do Lando Norris, e isso não aconteceu na maioria das corridas. E aí a Netflix mostrou essa parte do ponto de vista do Ricciardo. Eu não consigo, aí ele ficava chateado, enfim. Então eles dão uma exagerada, mas não considero mentira, não. Deixa a sua opinião sobre isso nos comentários. Você que assistiu a série, você acha que a Netflix exagera muito? Bom, enquanto Verstappen mal foi visto nas temporadas anteriores e se recusou a participar da série, ele diz que agora se recuperou. O podcast brinca com Verstappen, que é um grande fã da série Netflix, e guardou tudo para a nova temporada. Ao que Limburger responde, abre aspas: exatamente, guardo toda a minha energia para essa temporada. Após o que ele vai mais a sério e diz que participará então do Drive to Survive deste ano. Abre aspas: não vou ser muito negativo sobre as temporadas anteriores agora, porque já falei com as pessoas que comandam o programa. Chegamos a um bom entendimento para o futuro e como podemos trabalhar juntos nisso. Tenho certeza que você pode me dizer que veremos mais alguns na próxima temporada. Finalizou então o Max. Já conversou com a galera lá para não exagerarem muito. E sem dúvida a participação do Verstappen é muito importante. Afinal, ele é um dos atores, entre aspas, atores principais.
E certamente Verstappen também, verdade seja dita, né? Ninguém é bobo aqui. Ele reviu sua posição pela ampla audiência que a série conseguiu, principalmente para os novos fãs. E ele quer também uma fatia disso para a sua carreira, né? E para fechar o nosso vídeo de hoje, falar do tal do carro de 6 milhões da Red Bull. Olha só que interessante. E antes de começar este assunto, lembrar que já falamos aqui no canal sobre a opinião do Newey, do projetista Adrian Newey da Red Bull, sobre o caminho, segundo ele, errado que o projeto dos carros atuais estão seguindo, né? Inclusive nos carros de rua. Então tem um vídeo aqui que é o boletim 17 que trata deste assunto, link no card ou na descrição. O mago da Red Bull, o mago da aerodinâmica Adrian Newey. E a Red Bull surpreendeu o mundo automotivo com seu plano de construir 50 exemplares de um hipercarro exclusivo para pistas, que custará para proprietários abastados 5 milhões de euros ou aproximadamente 6,2 milhões de dólares. Não é pouca coisa, né? Escrito pelo guru do design Adrian Newey e desenvolvido pela unidade de engenharia de equipe da Fórmula 1, a Red Bull Advanced Engineering, o carro de efeito solo será alimentado por uma unidade de potência híbrida V8 de 1100 HP, cuja origem ainda não é conhecida. A fera de 2 lugares recebeu o nome de RB17, em referência ao número do chassi, ausente na linhagem de carros da Fórmula 1 da Red Bull, com a nomenclatura da equipe passando de RB16B em 2021 para RB18 este ano. E os proprietários em potencial ficarão felizes em saber que obterão mais retorno por seu mega dinheirinho do que apenas um hipercarro, com a Red Bull incluindo acesso ao simulador da Red Bull desenvolvido em programas de veículo, treinamento e experiência na pista. Que bacana, né? Então o feliz comprador do carro poderá também usufruir das tecnologias da Red Bull. Abre aspas, o RB17 marca um marco importante na evolução da Red Bull Advanced Technologies, agora totalmente capaz de criar e fabricar um carro de produção em série em nosso Red Bull Technology Campus. Palavras do Christian Horner, chefe da equipe da Red Bull. Para quem ainda liga a marca Red Bull apenas ao energético, saiba que o energético é o mínimo hoje, né? A Red Bull vale muito mais do que uma marca de energéticos, que é onde tudo começou, né? E Horner segue, abre aspas. Além disso, o RB17 marca a primeira vez que um carro com a marca Red Bull está disponível para colecionadores. O RB17 destila tudo o que sabemos sobre a criação de carros de Fórmula 1 vencedor, ou vencedores de campeonatos, né, em um pacote que oferece níveis extremos de desempenho em um carro de pista de 2 lugares. Olha só, gravou tudo, né? Gravou seu carro aí. Essa última frase é do próprio Newey, que supervisionou o design e o desenvolvimento do Valkyrie da Red Bull, produzido pela Aston Martin. Abre aspas, movido por nossa paixão pelo desempenho em todos os níveis, o RB17 ultrapassa os limites técnicos e de design, muito além do que estava disponível anteriormente para entusiastas e colecionadores. Que bacana, né? Que venha então, estamos muito ansiosos. Vimos muito já o talento do Adrian Newey nas pistas e agora tem essa oportunidade de conhecer esse carro que ele criou, então, ou foi criado sob sua supervisão. Será no mínimo interessante, né? Que venha, vamos com certeza, não poderemos pilotá-lo, mas vai ter gente que vai fazer isso e aí os números, os resultados ficaremos, claro, sabendo. Por hoje é isso, meus amigos. Se você gostou desse vídeo, pedimos, deixa o like, se inscreva, acione o sininho, clique em todas as notificações, assim você não perde nada. Vídeos diários aqui também sobre Fórmula 1 e automobilismo para você. Lembrando, transmissão dos eventos sempre é feita aqui no canal, transmitimos a qualificação, as corridas, de todos os esportes que abordamos por aqui. Também acesse nosso site informatudo.com.br/esportes, entre lá e veja tudo o que nós trazemos em formato de conteúdo por lá, tá bom? E claro, você que é fã, você que chegou até esse vídeo, chegou até o final, é porque é fã como nós do assunto. Então ajude a compartilhar, ajude a levar o nosso link para mais longe, para que mais pessoas ingressem aqui no grupo e assim possamos crescer na internet e trazer mais e mais conteúdo. Por hoje é isso, valeu, um abraço e até mais.